Eu convido você que tem sua Bíblia, para que possa abri-la no segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo de número 6. Os irmãos vão ficar assentados, permanecer assentados, porque a leitura será um tanto extensa, né, mas eu procurarei ser bastante objetivo dentro da palavra, para que nós cumpramos aqui o nosso horário também. Temos muita coisa ainda hoje para tratar, né? Segundo Reis, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do verso 24. Segundo Reis 6, versículos 24 em diante. Diz assim: E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: Acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: Se o Senhor te não acode, onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: Que tens? E disse ela: Esta mulher me disse: Dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: Dá cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou os seus vestidos e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia cilício por dentro sobre a sua carne. E disse: Assim me faça Deus e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre ele. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciãos: Vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura não venha o ruído dos pés de seu senhor após ele? E estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria do Senhor? Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: Eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: Eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora e demos conosco ao arraial dos Círios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos Círios. E chegando à entrada do arraial dos Círios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus e o rei dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro e vestidos, e foram e os esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas e a esconderam.
Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos Círios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados, e as tendas como estavam dantes. E chamaram os porteiros, e estes os anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse a seus servos: agora vos farei saber o que é que os Círios nos fizeram. Bem sabem eles que esfaimados estamos, pelo que saíram ao arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro, eis que são como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e eis que são como toda a multidão dos israelitas que já pereceram, e enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 cavalos de carro, e o rei os enviou após o exército dos Círios, dizendo: ide e vede. E foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestidos e de aviamentos, que os Círios, apressando-se, lançaram fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos Círios, e havia uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, conforme a palavra do Senhor. E pusera o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo o atropelou na porta, e ele morreu, como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Porque assim sucedeu, como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por 1 siclo, e 1 medida de farinha por 1 siclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso fazer conforme esta palavra? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E assim lhe sucedeu, porque o povo o atropelou à porta e ele morreu. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Irmãos, uma leitura extensa, não é? Mas também, ao mesmo tempo, uma leitura de fácil entendimento, de fácil compreensão. Por quê? Porque nos fala aqui de um tempo, de um período na história de Israel, né, quando Jorão, filho de Acabe, reinava sobre Israel. E neste tempo, você pode olhar para dentro da palavra de Deus e você vai ver que foram várias as tentativas que Ben-Hadad, rei da Síria, tentou para tomar Israel, tomar Samaria, prender, matar o rei de Israel. Uma destas ocasiões, a palavra de Deus nos faz lembrar, né, que o rei da Síria armava, preparava emboscadas contra o rei de Israel, mas o Senhor usava o profeta de Eliseu, né, o profeta Eliseu, a boca de Deus, a voz de Deus naquele tempo, e anunciava ao rei de Israel, e este então, né, se guardava de passar pelos caminhos onde havia emboscada, e o rei da Síria não tinha êxito nos seus intentos, chegando até mesmo ao ponto, né, de imaginar que entre o seu exército havia algum traidor, né, alguém que estava delatando, que estava denunciando os seus planos, os seus projetos, né, mas alguém se levanta e diz: não, rei, meu senhor, é que lá em Samaria tem um homem de Deus, tem um profeta chamado Eliseu. Aí nós vamos ver numa outra ocasião, por conta disto, Ben-Hadad mandando cercar a cidade de Dotã, onde estava Eliseu com o seu servo, o seu ajudante, de maneira que quando Geazi levanta pela manhã, vê a cidade cercada, fica apavorado, chama Eliseu, e Eliseu diz: acalma, Geazi, mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. E aí a palavra de Deus vai dizer nesse texto que o Senhor fere os olhos dos soldados, Ciro, e eles não enxergam mais,
e assim por diante, né? E aí nós vemos aí uma sequência de investidas, uma sequência de intenções do rei da Síria contra Israel, contra Jorão, rei de Israel. E aqui nós lemos então uma destas situações, quando o rei da Síria usa de uma outra estratégia. Qual foi a estratégia usada aqui? Cercar Samaria, cercar a cidade, colocar o seu exército em volta da cidade, de maneira que ninguém entrava e ninguém saía. E essa era uma estratégia de guerra, de ir minando as forças, minando as energias do adversário, porque iam acabando os suprimentos. E acabando os suprimentos, o povo não ia tendo mais o que comer, porque não podia entrar, não podia sair. Você imagine, por exemplo, uma situação dessa se fosse aqui na nossa cidade, se cercasse as entradas da cidade de Botucatu, que ninguém pudesse entrar na cidade, ninguém pudesse sair da cidade, o que é que iria acontecer? Em pouco tempo nós começaríamos a padecer necessidades. Aliás, nós temos um exemplo, não exatamente assim, mas nos lembramos há algum tempo atrás, quando houve a greve dos caminhoneiros, que era impedido de chegar alguns suprimentos para a cidade, houve falta de combustível, houve falta de gás, houve até mesmo falta de alimento, foi um transtorno naquela ocasião, os irmãos se lembram disso. Agora você imagine o que estava acontecendo aqui na cidade de Samaria, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, e as coisas foram acabando, os suprimentos foram acabando, ao ponto de virar uma tragédia, uma catástrofe, uma catástrofe. A palavra de Deus aqui diz que eles chegaram ao ponto de comer cabeça de jumento, esterco de pombas, começaram inclusive a praticar o canibalismo, nós vimos isso aqui no texto, e nesta ocasião, a palavra de Deus diz que o rei estava passando, e uma mulher viu o rei, então clamou a ele, ó rei, meu senhor, acode-me, acode-me, e você observa aqui no texto, que o rei de Israel diz, como é que você quer que eu te socorra, como é que você quer que eu te acude, você quer que eu te socorra de onde? Da eira ou do lagar? Usando inclusive de ironia, lembrando nós, queridos irmãos, que este rei, embora rei de Israel, você vai ver quando Jorão ele assume o trono de Israel, a própria palavra de Deus dizendo que ele fez mal aos olhos do Senhor, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Jorão é exemplo do seu próprio pai, Acabe, a exemplo da sua própria mãe, Jezabel. Jorão foi um mau rei, foi um péssimo rei para Israel. Jorão não temia a Deus, Jorão, ele não se curvava diante do Senhor nosso Deus, não tinha reverência, não tinha temor ao Senhor, e isto aconteceu em Israel, irmãos, por muitas vezes, não foi só durante o reinado de Acabe ou durante o reinado de Jorão, mas outros reis de Israel fizeram aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e é justamente por conta disto, irmãos, que o Senhor permitia que situações semelhantes acontecessem. E esse rei, que não temia a Deus, quando ouviu a mulher dizendo, ó rei, meu senhor, me socorre, ele diz, como é que eu vou te socorrer, de onde que você quer? Da eira ou do lagar? Fala para mim. Quer dizer, em outras palavras, você está sabendo que não tem nada, você está sabendo que está todo mundo morrendo, como é que você vem pedir para eu te socorrer? E o que o rei diz? Se o teu Deus, se o Deus que vocês confiam, se o Deus que vocês servem, se o Deus que o profeta Eliseu prega, ele não socorre vocês, quem sou eu para fazer isso? E aí ele pergunta, o que é que está acontecendo? E a mulher conta a sua história. Olha, eu combinei com essa vizinha aqui, de matarmos o seu filho, enfim, os irmãos já sabem toda essa história, e quando o rei escuta aquilo, o rei fica indignado, rasga as suas vestes e jura, ainda hoje, a cabeça de Eliseu não ficará sobre o seu pescoço. E a palavra de Deus diz que ele manda mensageiros à casa de Eliseu. No entanto, a palavra do Senhor também nos faz saber que Eliseu estava ali reunido com os anciãos de Samaria, e o Senhor revela a Eliseu aquilo que o rei havia intentado. E isso aí é muito importante, irmãos, é muito significativo, porque o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele nos faz saber
né, das intenções do inimigo, né, não só aquilo que ele, o Senhor, quer fazer por nós, mas aquilo que o inimigo muitas vezes está planejando contra nós, está projetando contra nós. Você como homem de Deus, você como mulher de Deus, você percebe isso. Você percebe no ar que tem alguma coisa que não está bem, você percebe no ar que tem alguma coisa, né, que estão tramando, e quando eu digo aqui estão tramando, eu estou falando do diabo, nosso adversário. Aí o Senhor revela então ao coração de Eliseu aquilo que estava acontecendo, e ele diz aos homens, né, aqueles que estavam com ele na sua casa: olha, o filho do homicida, né, se referindo ao filho de Acabe, que foi homicida, o filho do homicida mandou mensageiros para vir até nós, não deixe ele entrar, né? Quando eles chegarem, afastem-os, fechem a porta sobre eles. E a palavra de Deus diz que chega estes homens, e quando esses homens chegam, Deus usa a boca do profeta Eliseu para dizer: ainda amanhã, a esta hora, haverá suprimento em Samaria. Deus vai nos dar o trigo, Deus vai nos dar a cevada, Deus vai nos dar aquilo que nós estamos precisando. Veja bem, irmãos, como é maravilhoso nós servirmos a Deus, né? Porque mesmo diante de uma crise como Samaria estava vivendo, a palavra de Deus não descreve, mas certamente já fazia um certo tempo para chegar nessa situação que chegou, o nosso Deus tem poder para reverter a situação da noite para o dia. Amém, igreja? É isso que eu quero que você coloque dentro do teu coração. Não importa qual é o tempo da tua luta, não importa qual é o tempo da tua aflição, não importa qual é o tempo da tua necessidade, se o Senhor se levantar a teu favor, de hoje para amanhã a situação pode ser mudada, porque Deus tem poder. Amém, igreja? Deus tem poder, e isso que é maravilhoso, né? Mas isso é para os crentes, e quando eu digo que são para os crentes, não estou dizendo para aqueles que pertencem a uma denominação evangélica, eu estou falando que isso é para aquele que crê. Amém, irmãos? Para aquele que crê, para aquele que tem fé, né? Porque o incrédulo não pensa assim, o incrédulo não crê assim, tanto que a própria palavra de Deus nesse texto nos faz saber que um certo capitão, em cuja mão o rei se encostava, quando ouviu o profeta Eliseu dizer: ainda amanhã a esta hora haverá suprimento em Samaria, este capitão disse: ainda que pudesse se abrir janelas nos céus, né, aconteceria tal fato? Ainda que o céu se abrisse, poderia acontecer tal fato? E aí ao que responde o profeta: certamente verás com os teus olhos, mas não comerás. Amém, irmãos? E quando eu li esse texto aqui, alegrou o meu coração, irmãos, porque este homem, apesar da sua incredulidade, ele disse: poderia abrir-se janelas nos céus para Deus abençoar o seu povo? E eu me lembrei que nós estamos vivendo o ano do céu aberto. As janelas dos céus já estão abertas sobre você. As janelas do céu já estão abertas sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua vida. As janelas dos céus estão abertas sobre a igreja. Amém, irmãos? E nós veremos a glória de Deus. Aqui nós vemos Israel, especialmente a cidade de Samaria, vivendo uma crise fantástica, uma crise violenta, uma crise sem precedentes. E nós sabemos, irmãos, que muitas são as razões das crises, e muitas são as formas de crises, Ali nós vemos que Samaria, uma cidade, capital de uma nação, estava vivendo uma crise. Hoje nós estamos vivendo uma crise mundial, Pode existir uma crise numa cidade, numa nação, pode existir uma crise mundial, como nós estamos vivendo, pode existir uma crise dentro de uma casa, num lar, numa família, pode existir uma crise dentro de uma pessoa, a pessoa estar em crise, E quando nós pensamos a respeito de crises, nós vamos entender que várias são as causas, que pode levar a uma crise, Uma enfermidade, por exemplo, como nós estamos vivendo, pode levar a uma crise, Uma guerra pode levar a uma crise, uma catástrofe natural pode levar a uma crise, um acidente pode levar a uma crise, um problema conjugal, um problema familiar pode levar a uma crise, um desemprego, uma necessidade financeira pode levar a uma crise,
Muitas são as formas e causas para crises, mas o que eu sei que independente do que for, existe uma janela aberta no céu. Deus verdadeiramente abençoa aqueles que creem. E a palavra do Senhor diz então que Eliseu se volta para aquele capitão e diz: olha, você vai ver, mas você não vai ter a oportunidade de experimentar por conta da sua incredulidade. Neste mesmo tempo, a palavra do Senhor diz que fora dos portões da cidade haviam 4 homens, 4 leprosos, né, que estavam ali famintos. Mas chegaram à porta da cidade e um falou para o outro: escuta, por que nós estamos aqui? Se nós entrarmos aí dentro da cidade, a situação deles lá é a mesma que a nossa aqui. Eles estão perecendo da mesma forma como nós estamos perecendo. E aí eu fico pensando, irmãos, a respeito desses leprosos fora dos portões da cidade, como de fato deve ter sido, e certamente era terrível a situação daqueles que eram acometidos por esta enfermidade naquele tempo. Porque eles tinham que estar isolados de fato, e com a única expectativa de morrer. Não tinha outra expectativa para um leproso naqueles dias, senão a morte e estar isolado. E isso me fez pensar, irmãos, o que nós temos vivido nesses tempos que nós temos vivido de pandemia, em que nós não estamos em isolamento. Amém, igreja? Graças a Deus, às vezes nós falamos de isolamento, mas nós não estamos, nós estamos aí dentro de um razoável distanciamento, até porque nós não estamos separados dos nossos familiares, os irmãos continuam trabalhando, todos nós trabalhamos, continuamos vivendo em sociedade, estamos aqui reunidos na igreja, mas ainda assim o pouco que nós temos vivido neste tempo não é fácil, é uma coisa terrível, uma coisa angustiante. Não é fácil nós administrarmos o que nós temos vivido, ainda que da forma tão flexível como tem sido. Você imagine para um leproso, ter que formar comunidades de leprosos fora dos portões da cidade, certamente alguém, os familiares, iam até um caminho, deixavam a comida lá, ia embora para casa, para que depois o leproso pudesse vir ali e pegar aquela comida. Eu fico pensando que coisa terrível. E aqui a palavra do Senhor fala de 4 homens que viviam nessa situação, e que agora estavam vivendo realmente o maior dos dramas, porque não tinha mesmo comida, nem que eles entrassem na cidade não tinham o que comer. E então um fala para o outro: escuta, vamos fazer o seguinte, vamos descer ao arraial dos Círios, porque nós não temos alternativa. Se chegarmos lá e eles nos derem o que comer, nós vamos comer. E se eles nos matarem, então somente nós vamos morrer, porque de qualquer forma não tem outra alternativa para nós, vamos morrer. E a palavra de Deus diz que esses 4 homens descem até ao arraial dos Círios, o acampamento dos Círios. Só que neste tempo, quando eles saem para ir até o acampamento do exército da Síria, a palavra de Deus diz que o Senhor faz com que os sírios ouçam o ruído de um grande exército, de uma cavalaria, que vinha em direção ao arraial, ao acampamento. E então eles disseram: o rei de Israel contratou o rei dos heteus, o seu exército, contratou o rei dos egípcios, o seu exército, para vir contra nós. E eles então temeram aquilo que eles ouviram, que era o barulho de uma grande cavalaria que vinha. E a palavra de Deus diz que eles fugiram para se salvar em vida, com vida. E a palavra de Deus diz que eles fogem, abandonam tudo, deixam apenas os cavalos ali amarrados, tudo na tenda do jeito que estava. E a palavra do Senhor diz que quando chega aqueles 4 leprosos, eles encontram ali as tendas abandonadas, vazias, mas fartas, com muita comida, com muito suprimento, com ouro, com prata, com vestidos. E eles então se alegraram e se fartaram e comeram, beberam, pegaram das peças de prata e ouro, esconderam, entraram numa outra tenda, fizeram a mesma coisa e de repente pararam e disseram: olha, o que nós estamos fazendo não é bom, porque nós nos fartamos, comemos, bebemos, pegamos isso, pegamos aquilo, mas lá na cidade tem um povo perecendo, lá na cidade tem um povo morrendo, e este é dia de boas novas. Aí nós não podemos nos calar, porque se nós não fizermos alguma coisa, e amanhecer o dia, certamente algum mal nos sobrevirá.
E é muito significativo, irmãos, este pensamento, né? E esse registro aqui dentro da palavra de Deus, porque muitas vezes nós pensamos em nós, pensamos nas nossas necessidades, e quando nós somos abençoados, nós suprimos as nossas necessidades, e nós agradecemos a Deus, ao Senhor, muito obrigado, aleluia, louvado seja Deus. Nós temos que ser gratos a Deus, sim, só que ao mesmo tempo nós temos que saber que existe um povo que está padecendo, amém, igreja? Eu e você, né, estamos vivendo esse tempo de crise, de dificuldade, como toda e qualquer outra pessoa está vivendo, mas eu tenho um Deus e você tem um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que supre as nossas necessidades, que nos dá proteção, que nos dá segurança, não é? Portanto, mesmo em meio ao tempo de crise, hoje é tempo de boas novas, hoje é tempo de boas notícias, e nós precisamos levar essa boa notícia lá fora, nós precisamos levar essa boa notícia para o mundo, que existe um maná, que existe um suprimento, que existe um socorro, que existe uma solução, que existe uma proteção divina, amém, igreja? Em o nome do Senhor Jesus Cristo, esse é o nosso papel, é o papel do povo de Deus, é o papel da igreja de Deus. E aí então o que a palavra do Senhor nos fala? Que estes homens voltam até o portão de Samaria, chamam ali até que o porteiro vem, atende, ele relata o que havia acontecido, que eles desceram ao arraial, como eles encontraram o arraial, e que havia agora realmente suprimento, que havia de fato o que a cidade precisava, e o porteiro faz com que esta informação chegue até a casa do rei. E o rei levanta e reúne os seus homens e fala: olha, eu vou falar para vocês o que é que está acontecendo. O rei da Síria, ele armou uma emboscada, mais uma emboscada para nós, porque ele sabe que nós estamos esfaimados, morrendo de fome, e que, sabendo que o arraial está abandonado, nós vamos para lá, e a hora que nós sairmos daqui, eles vão invadir a cidade. Era o raciocínio de Jorão, um rei que não conhecia Deus, que não temia Deus, que não respeitava a Deus, que cria apenas na força da sua carne, do seu braço, e esse é o comportamento do incrédulo, irmãos. O comportamento do incrédulo é exatamente isso aí, aquilo que ele não consegue resolver com a força do seu braço, da sua carne, então ele não consegue considerar que tem um Deus que pode fazer milagres, ele não considera, não, isso aí é emboscada, isso é armadilha, não vamos entrar nessa não. Mas de repente alguém diz: meu senhor, vamos mandar lá pelo menos 2 homens, 5 homens, alguém lá, pega os cavalos e veja o que está acontecendo. E aí a palavra de Deus diz que o rei concorda, manda ali então alguns homens com alguns cavalos, e chegam lá e constata que de fato era exatamente da forma como os leprosos haviam dito. E então aqueles homens voltam com a notícia, e o rei então prepara o povo para que o povo descesse e saqueasse o acampamento dos sírios. Só que o rei queria fazer as coisas de uma forma bem organizada, Então ele falou: olha, vai ficar alguém aqui no portão controlando o povo que vai saindo. E ele coloca quem? Justamente aquele capitão, aquele que quando foi até a casa de Eliseu, Eliseu falou: ainda amanhã, essa hora, haverá alimento. E aquele homem diz: escuta, mas ainda que houvesse janelas nos céus, poderia acontecer isso? E Eliseu diz: você verá com os teus olhos, mas não comerás, você vai morrer. E o rei coloca esse homem para organizar a saída do povo. Agora você imagine um povo esfaimado, morrendo de fome, um povo que já estava inclusive praticando o canibalismo, porque não tinha mais o que comer, sabendo que tinha um arraial, um acampamento cheio de suprimentos. Esse povo não estava pensando e nem tinha condição de pensar em se organizar, aliás, nós, graças a Deus, louvado seja Deus, que nós nunca passamos, eu não passei, sei que você também não passou, uma necessidade, fome neste grau, neste nível, nós nunca passamos, mas nós já vimos documentários a respeito disso. Você já viu, eu já vi também, em algumas regiões do mundo onde a fome é muito grande, trabalhos humanitários vêm para trazer alimento, às vezes regiões difíceis, que precisa vir com um avião, com um helicóptero, e a uma certa altura, despejar ali aquela comida
as pessoas que estão ali, elas avançam sobre aquilo, ou mesmo num comboio, num caminhão, sabemos como é que funciona. Então você imagina ali em Samaria, né, a hora que abre-se os portões e o homem fica ali tentando organizar alguma coisa, o povo vem e atropela e passa por cima dele, e aquele homem morre, e se cumpre aquilo que foi dito pela palavra do Senhor, né? Isso eu chamo de consequência da incredulidade. A consequência da incredulidade leva a pessoa a ver o outro ser abençoado e ela não participar daquilo que Deus tem preparado. Por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão e irmã, em nenhum momento da sua vida permita que a incredulidade venha a brotar no seu coração, mesmo que seja a situação mais difícil, mesmo que seja uma situação humanamente falando irreversível. Isso não tem como se resolver, não tem para mim, não tem talvez para você, não tem para o homem, né? Não tem para a ciência, mas tem para o Senhor nosso Deus. Deus é aquele que pode e muda de fato todas as circunstâncias. Foi aquilo que Jesus Cristo disse para Marta, diante do túmulo de Lázaro, né? Pense comigo, meu querido irmão, e é muito fácil da gente raciocinar. Um corpo morto, 4 dias sepultado. Chega Jesus e diz para Marta: Marta, tire a pedra, o teu irmão há de viver novamente. Ela falou: Senhor, já faz 4 dias que ele morreu, já dá para perceber, Senhor, que cheira mal. E o Senhor lhe diz: se creres, verás a glória de Deus. Amém, igreja? E todos nós sabemos qual foi o desfecho da história ali diante do túmulo de Lázaro, sabemos. Então não existe situação impossível para Deus. O Senhor é aquele que chama as coisas que não são como se já fossem, porque para Ele não há impossível. A única coisa que nós precisamos, e que isto depende de nós sim, é exercitar a nossa fé em Deus, exercitar a nossa confiança, e não deixarmos ser envolvidos pelos problemas, pelas dificuldades, pelas crises, pelas aflições, pelas necessidades. Não deixarmos, mas sabemos que temos um Deus que cuida de nós e que já abriu o céu a nosso favor. Amém? Eu coloquei algo aqui que eu quero compartilhar com você, Nós falamos há pouco a respeito da atitude dos leprosos, de voltar ali à cidade e anunciar o que estava acontecendo, o que realmente eles haviam encontrado. Não podemos nos calar, há um mundo que está morrendo, nós temos o diagnóstico e temos o remédio. Amém, igreja? Nós, quando eu digo nós, eu digo a igreja, irmãos, a igreja tem o diagnóstico e a igreja tem o remédio, não basta só ter o diagnóstico também, não basta só avaliar e chegar à conclusão de qual é o problema. Nós precisamos analisar qual é o problema, mas precisamos também ter a solução, ter o remédio. Hoje nós vemos que o mundo científico está investido, com todas as forças, com todas as energias, gastando milhões de dólares, para se descobrir aí uma vacina contra este vírus, e louvado seja Deus pela vida desses homens e mulheres, louvado seja Deus por todos esses cientistas, louvado seja Deus, por todos os milhões de dólares que estão sendo investidos, porque eles já estão no caminho, e certamente daqui mais um pouco nós teremos realmente a solução, mas não é uma solução definitiva, não é uma solução, é uma solução paliativa, é uma solução por um pouco, porque ainda que, e graças a Deus certamente será assim, as pessoas serão curadas ou serão imunizadas ao ponto de não contraírem mais esta doença, mas tudo isso que se faz, irmãos, ele tem valor enquanto a pessoa, enquanto o ser humano estiver aqui. Depois, um dia, por uma razão ou por outra, certamente todos vão de morrer. Mas quando eu digo, irmãos, que a igreja é aquela que tem a solução, é porque Deus nos dá a graça, e Deus nos dá o poder, e Deus nos dá a solução para esta vida e para a eternidade.
E isso, irmãos, ninguém mais tem no mundo. É somente a igreja de Cristo. Somente nós, o povo de Deus, é que podemos anunciar às pessoas que existe um Deus todo-poderoso, que pode e quer abençoá-las neste tempo, abençoá-las nesta vida, e quando este tempo passar, nós temos ainda a certeza da salvação e da vida eterna. E por isso nós não podemos nos calar. Eu disse aqui, naquilo que o Senhor colocou no meu coração, que nós sabemos o que está acontecendo, nós temos o diagnóstico e também temos o remédio. Sabemos o que está acontecendo, sabemos o porquê que está acontecendo e sabemos o que deve ser feito. O que é que está acontecendo? Por que é que está acontecendo? E o que é que deve ser feito? A igreja tem essa resposta. Em nenhum outro lugar mais se encontrará essa resposta, senão através da igreja, que conhece a palavra, que confia a palavra, que prega a palavra, que vive a palavra. Talvez você pergunte, pastor, mas explica para nós o que é que está acontecendo. E quando eu falo o que está acontecendo, irmãos, é claro, estou me referindo àquilo que está acontecendo neste tempo. Amém? Não estamos falando mais daquilo que estava acontecendo lá em Samaria. Lá em Samaria passou. No nosso tempo, o que é que está acontecendo neste tempo? E o que está acontecendo nesse tempo, irmãos, é muito simples. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que as profecias bíblicas estão se cumprindo. É isso que está acontecendo. O que está acontecendo hoje no mundo, o que tem acontecido no mundo, é o cumprimento das profecias, é o cumprimento da palavra de Deus. Volte lá para Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus sai do templo com seus discípulos, eles mostram ali a estrutura, a ornamentação do templo, e Jesus diz, olha, vai chegar o tempo em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí então a palavra do Senhor diz, que os discípulos perguntam ao Senhor, Senhor, quando será este tempo, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E aí Jesus começa a falar, vocês ouvirão de guerras, de rumores de guerras, pestes, fomes, terremotos, nação contra nação, tudo isso, irmãos, o que está acontecendo, para nós, o povo de Deus, é único e tão somente o cumprimento das profecias, o cumprimento da palavra. Às vezes nós mesmos ficamos espantados, mas o que é que está acontecendo? Irmãos, o que está acontecendo é isso. O que está acontecendo é que a palavra de Deus está se cumprindo. Não tem como ser diferente. Não dá para ser diferente. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus tem se cumprido e ela vai continuar se cumprindo. Então, o que é que está acontecendo? Está acontecendo que as promessas estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. E por que está acontecendo isso? Está acontecendo porque Jesus está voltando. Amém, igreja? E isso tem que estar muito claro e muito vivo dentro de nós. O que está acontecendo é que as profecias estão se cumprindo. E por que está acontecendo isso? Porque Jesus está vindo, Jesus está voltando. O próprio Senhor diz, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos para o céu, porque próximo está a vossa redenção. Próximo está a vossa redenção. Então nós sabemos o que está acontecendo e por que está acontecendo. E o que é que deve ser feito? Qual é a solução? Qual é o remédio? É nós abraçarmos Jesus, é todo aquele que quer ser salvo, abraçar Jesus, e não deixar Jesus nenhum dia deste ano de 2021, não deixar o Senhor por nenhuma hora neste ano de 2021, porque Jesus está voltando. Amém, igreja? Não dá para ser diferente, não dá para viver diferente neste tempo. Quando você examina a palavra de Deus e que trata a respeito da vinda de Jesus, o próprio Jesus falando, ou algum dos apóstolos falando, Jesus ele diz assim, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Outra vez o apóstolo Paulo falando a respeito do arrebatamento, ele diz, olha, os mortos ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, nós seremos transformados. Quando Paulo fala nós, ele estava se incluindo, colocando ele próprio como alguém que poderia ser arrebatado e ter o seu corpo transformado. Ou seja,
Todos os apóstolos, todos os cristãos, ouvindo e entendendo a palavra de Deus, eles acreditavam que Jesus já estava vindo naqueles dias, mas já se passaram quase 2000 anos. Então, se para aqueles dias Jesus já estava perto de voltar, você imagine para hoje, irmãos, você imagine para agora, né? Até quando você imagina, ou nós podemos imaginar, que este mundo vai sobreviver? Nós estamos aqui, e enquanto nós estamos aqui, nós temos planos, nós temos projetos, nós trabalhamos, nós vivemos, nós não mudamos. Aliás, o próprio Senhor Jesus, Ele diz exatamente desta forma: será como nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, andavam-se em casamento. A vida não muda, mas o que muda é a nossa vigilância, é o nosso entendimento, é a nossa compreensão, é acerca da santidade que nós devemos ter, queridos irmãos e irmãs, porque Jesus está voltando. Só que Jesus não está voltando somente para nós. Por isso a necessidade de irmos anunciar que hoje é tempo de boas novas, hoje é tempo de boas notícias, existe suprimento da parte de Deus para todo aquele que desejar. Amém? Que assim seja no teu coração. Eu quero encerrar esta palavra lendo um versículo que está na primeira carta de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, né? Diz assim o texto sagrado, 1 Pedro 2, 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Segura esse versículo aí. O que diz a palavra de Deus? Que vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Quem é esse povo que a palavra de Deus diz? É a igreja, somos nós. Amém, irmãos? Nós somos esta geração eleita, nós somos esse sacerdócio real, nós somos este povo adquirido, esta nação santa. Para quê? Com que propósito? Com que objetivo? Para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua gloriosa luz. Que nós tenhamos isso na nossa mente e no nosso coração, e desfrutemos daquilo que Deus tem para nós. Vamos colocar-nos em pé. Amém, igreja? Que fique essa palavra no teu coração. Viu? Existe uma crise, mas existe também um céu aberto, existe um Deus que cuida de nós. Amém?